peço outra vez a participação de todos os irmãos na abertura de suas Bíblias, no capítulo 3 da nossa carta, primeira carta aos Coríntios. Nós tivemos um breve intervalo, mas seguiremos passo a passo, como de costume. Numa breve recapitulação da carta, nós vamos nos lembrar que o apóstolo fez um contraste de sabedoria. Que a sabedoria do homem não é, em hipótese alguma, como a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é muito mais importante e mais poderosa. Nós vamos descobrir também que o Senhor, principalmente na cidade aos romanos, não salvou muitas pessoas de grande importância, ricos, poderosos. Entretanto, priorizou naquele contexto pessoas muito simples, pessoas cuja sociedade não dava nenhuma importância. Nós encontramos também no apóstolo Paulo uma certa sensibilidade e humildade, pois ele, sendo um homem douto, competente, com vários conhecimentos, ele preferiu se apresentar com mensagens simples, com palavras simples, mostrando acima de tudo o poder de Deus, para que todo mundo conhecesse o poder da cruz, não pela retórica do homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas hoje nós temos um confronto, e eu acho que Paulo começa a entrar propriamente dentro dos seus mais aguçados confrontos sobre a igreja aos Coríntios. E ele começa chamando os irmãos de carnais. Eu vou intitular a nossa reflexão de uma maneira um pouco mais flexível, mais ponderada, de imaturidade espiritual. E por que imaturidade? Porque nesse contexto Paulo mostra que essa carnalidade é porque os irmãos ainda eram meninos na fé, não cresceram espiritualmente. Nós vamos encontrar nesse texto 3 lições para nosso aprendizado. A primeira delas é que os irmãos carnais se denunciam com a própria fala, com a própria vida, com a própria atitude. Eles estão exalando a sua carnalidade ou a sua imaturidade, que poderíamos traduzir para esta palavra. Vamos logo na sequência aprender que a sua fé, e isso reflexão da sua carnalidade, é que a fé dessas pessoas geralmente estão baseadas em valores humanos e não no poder de Deus. E quando as pessoas se baseiam em valores humanos, eles ficam procurando referências humanas para conseguir adorar o Senhor. O Senhor quer apagar nessa noite qualquer referência humana que você tiver na sua vida e apresentar apenas aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos então desfechar com o argumento do apóstolo dizendo e sugerindo que cristãos maduros servem a Deus. E eu vou acrescentar, incondicionalmente. Não depende do que Deus faz, do que Deus te dá, do que Deus te abençoa, do que Deus não te abençoa. Ele é Deus e é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos, essa expressão de carnalidade, observe-se que os cristãos eram chamados de irmãos. E onde estava essa carnalidade? De vez em quando as pessoas dizem assim, são carnais porque ainda não aceitaram Jesus, ainda não se converteram, ou veio à igreja, mas ainda não aceitou Jesus, não foi batizado nas águas, não foi batizado com o Espírito Santo, esse tipo de coisa. Mas aqueles irmãos lá em Coríntio, vocês vão descobrir no contexto da carta, que eles eram batizados nas águas, eles eram batizados com o Espírito Santo, eles falaram em língua estranha, eles eram cheios do Espírito Santo, profetizavam, tinham vários dons espirituais, sobressaíam sobremaneira em dons espirituais. No entanto, o apóstolo Paulo diz assim, vocês ainda são carnais. Então essa carnalidade que o apóstolo está confrontando-nos, não está relacionado com pessoas que entrou aqui, mas que ainda vivem uma vida dissoluta, sem se preocupar com os padrões da vida cristã. Não, são pessoas que dentro da igreja estão servindo a Deus, assiste o culto assiduamente, frequenta todas as orações, participa de todos os eventos, é aluno da escola bíblica dominical, está sempre nos cultos de oração, fala em línguas estranhas, profetiza, canta louvores a Deus, mas ainda é carnal. Isso é realmente confrontador.
Isso é realmente desafiador quando o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos. Dizendo, muitos, até porque dentro da carnalidade, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, que são pessoas que de certa forma se acham mais espiritual do que os outros. Isso é muito comum no meio da nossa famosa denominação. Crentes que vivem no mundo da lua, eles nem pisam no chão. Eles andam no espaço. Tudo que eles veem assim, tudo cheio de glória e de poder. Eles não conseguem viver a realidade do ser humano. Eles não admitem que são humanos como todos os demais mortais. Então deixa eu dizer uma realidade do ser humano. O ser humano é tentado pelo pecado, o ser humano é tentado a mentir, o ser humano é tentado pela concupiscência da carne, dos olhos, pela cobiça, pela soberba. O ser humano é simplesmente um homem cheio de falhas e pessoas que estão suscetíveis aos pecados e a todos os erros. Mas o ser humano é uma pessoa que pode também se curvar diante de Deus, buscar a sua graça, se humilhar diante do Todo-Poderoso e receber a sua misericórdia na sua vida. Esses irmãos lá estavam sendo carnais, porque muitos deles se achavam até mais espirituais do que os outros. E essa imaturidade é o maior sinal de carnalidade que alguém pode imaginar. Eu imagino o seguinte: alguém vai chamar a atenção de algum irmão e ele fala assim: olha, meu pastor é o apóstolo Paulo. Eu só recebo instrução do apóstolo Paulo. O outro diz assim: mas eu só recebo do irmão Apolo, porque eu fui batizado por Apolo, e Apolo era o meu pastor. E aí tinha uns que eram mais crentes do que os outros ainda, e disseram assim: eu só aceito de Jesus. Eu nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém, só Jesus manda em mim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem os crentes dessa categoria. São os crentes desigrejados, que eles acham que não precisa de igreja. Eles podem viver sem igreja porque eles pensam que eu estou na minha vida, eu sirvo a Deus, eu não preciso de igreja. Então eu vou dizer uma coisa para você: é a igreja que ensina você a ser humilde. É a igreja que ensina você a se relacionar com o próximo. É a igreja que ensina o maior de todos os mandamentos: amar o teu próximo como a ti mesmo. É na igreja que você é confrontado. Quando fui uma certa feita confrontado por uma pessoa que disse assim: eu sou mais crente do que todo mundo que está na igreja, porque eu estou na minha casa e ninguém fala mal de mim, e eu não falo mal de ninguém. Eu fiz uma pergunta para ele: pois eu estou bem diferente de você, porque lá onde eu estou na minha igreja o povo fala mal de mim, pisa nos meus calos, me afronta, diz o que quer, mas no outro dia eu sou capaz de abraçá-los e dizer: meu irmão, a paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Você dá conta de fazer isso? Quando você der conta de fazer isso, você pode bater no peito: sou mais crente que você. Por enquanto, não despreze a questão, porque quando você se sente incapaz de conviver com os irmãos, de receber diferenças, de ser confrontado, de as pessoas dizerem para você que não concorda com você, ou que não aceita determinadas coisas, você precisa saber que isso, quando você não consegue conviver com isso, é um sinal de carnalidade. É um sinal de que você ainda não amadureceu o suficiente. Você sabe que pessoas maduras não sofrem com isso. Você já observou, por exemplo, quando uma pessoa tem algum talento e ele não é maduro? E às vezes acontece, a pessoa tem um talento e não é maduro. Ele enche o peito. Ele bate no peito. Se ele for um instrumentista, ele diz logo: eu sou o melhor de todos. E não tem para ninguém. Mas se ele for maduro, quanto mais ele cresce, quanto mais ele sabe, mais baixo ele fala e mais humilde ele fala. Não, eu estou aqui na escola aprendendo com o irmão, se o irmão puder me ensinar. Aí eu não entendo, esse cara sabe tanto e ele parece que não sabe nada. É porque ele tem maturidade. E o que tem maturidade não faz questão de aparecer, de se vai descer, de trazer valores para si mesmo, e não está baseado nas pessoas que ele conhece, nos valores que ele conhece. Não é por causa do pastor Natanael, não é por causa do pastor X ou pastor Y, não é porque você foi batizado em tal geração, não é. O pastor não significa absolutamente nada. Ele é apenas um instrumento de Deus para educar você, para ensinar você corretamente à luz da Escritura Sagrada. A palavra de Deus é o nosso manual, é tudo que nós precisamos para andar de acordo com a vontade de Deus. Então, se alguém ensina a palavra de Deus, tem maturidade, e os maduros aprendem com quem sabe ensinar o caminho do Senhor. E aqueles irmãos em Corinto foram denunciados pelo próprio comportamento,
quando eles se portaram com imaturidade, denunciaram pela sua própria fala, porque se achavam mais espirituais do que os outros, porque eles se portavam como se fossem mais crentes do que os outros, e eles não aceitavam a disciplina e a correção. Eles não aceitavam que alguém dissesse: irmão, não é assim, meu querido, está errado, você precisa andar por aqui, olha, isso não é certo. Para você viver bem com Deus, você tem que obedecer à Escritura Sagrada com sensibilidade, com temor, com carinho. Não é do seu jeito, não foi o que você colocou na sua cabeça, não é o seu ideal, você é apenas uma ovelha. Ovelha precisa de orientação de pastor, porque a ovelha é míope, ovelha não enxerga tudo, é o pastor que enxerga, que vai dizer: não, o caminho não é esse, o caminho é aquele. E ovelhas são humildes, ovelhas aceitam instruções, a ovelha aceita cajado. Cajado não é um açoite, não, cajado é um guia, é alguém que pode dizer assim: protege ele, tira dali do caminho errado e guia pelo caminho certo. Você se lembra o que Davi orou no Salmo 139? Senhor, Davi externalizou no seu sentimento toda a onisciência de Deus. Tu conheces o meu andar e o meu levantar. Tu sabe o que eu penso. Eu nem falei a palavra ainda, tu já sabe o que eu estou dizendo. Quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, quando começou a aparecer os primeiros momentos lá, no embrião ainda, o Senhor já sabia toda a minha vida, já tinha contado todos os meus dias e sabia tudo. Quando eu estou pensando no que vou dizer uma palavra, o Senhor já sabe. Não existe lugar para me esconder de ti. Todo lugar onde eu ando, eu penso, se eu for para as alvas da alva, se eu subir no mais altíssimo céu, se eu descer no mais profundo mar, em qualquer lugar onde eu estiver, o Senhor está comigo. Eu só quero pedir uma coisa, Senhor: reconheço que sou frágil, aqui eu estou parafraseando, reconheço que sou sensível, preciso da tua ajuda. Então, nessa minha oração, eu vou te pedir uma coisa: já que o Senhor sabe tudo sobre mim, vê se tem alguma coisa errada na minha vida, vê se tem algum caminho errado na minha vida, e me guia pelo caminho eterno. São pessoas que têm maturidade espiritual, pessoas que reconhecem as suas fragilidades. Agora, aquelas pessoas que têm a sua fé baseada em homens, não são maduros. Porque quem está baseado em homem vive de contenda, ciúmes e inveja. E Paulo faz questão de mencionar isso. Vocês estão vivendo em brigas. Vocês estão vivendo com inveja, não? Porque fulano já fica com a inveja, uma coisa sutil e muito terrível. O invejoso não consegue desfrutar da vitória do outro. Enquanto que no sentido mais espiritual, eu devia dizer assim: puxa, mas que bênção, o pastor Pedro foi abençoado, o Senhor deu graça a ele, que maravilha, o pastor Alfredo, que bênção, que o Senhor conceda a eles mais e mais vitória. E se eu quiser crescer também, eu vou pedir: Senhor, me ajuda a crescer também junto, para mim andar também glorificando o teu nome. Mas nunca, em hipótese alguma, dizer assim: não sei porque o Senhor abençoou esse cara, ele não merece isso. Isso é inveja. E a inveja é algo que é de alguém imaturo e carnal. O ciúme é carnal, a inveja é carnal, as contendas, as demandas, as discórdias, o partidarismo, as facções são carnais. A igreja foi projetada pelo Senhor para ser um corpo. O povo de Deus foi projetado por Deus para ser apenas um. O povo de Deus foi projetado para pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, andar no mesmo caminho, seguir a mesma vontade do Senhor, não ter nada por contenda ou partidarismo, não ter interesse apenas no que é seu, mas também no que é do próximo, e cada um considerar os outros superiores a si mesmo. A igreja tem um modelo, e o modelo é: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele deu-nos o exemplo de humildade, ele deu-nos o exemplo de abnegação, de renúncia, de tudo. Ele foi o melhor de todos para nós. É nesse modelo que nós cristãos nos padronizamos no espírito de maturidade espiritual. Qualquer coisa contrária a isso, deixa de engrandecer o nome do Senhor. Pois a igreja, irmãos, atua na educação da nossa convivência. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos também respeitar as hierarquias, porque nosso Deus nos ensinou isso. Por isso não podemos também ser desigrejados e não podemos ignorar as autoridades espirituais em qualquer contexto que o Senhor tiver dado a você. Foi assim que o Senhor planejou. Ele próprio se organizou lá em cima. Costumo dizer: quem é mais poderoso, é Deus ou é Jesus? Irmão, Jesus é Deus. Quem é mais poderoso, Jesus ou o Espírito Santo?
Irmão, o Espírito Santo é Deus. É 3 pessoas numa só. E você não pode dizer assim, esse aqui é mais poderoso, esse aqui sabe mais, esse aqui tem mais poder, esse aqui tem mais isso, mais aquilo, não. Mas lá na sua plenitude, na sua glória, eles se organizaram hierarquicamente. E você tem na sua mente, de qualquer forma está na sua mente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como não ser assim. Isso é uma lição que Ele nos deu. Isso é um ensinamento que Ele nos deu, para que nós pudéssemos seguir instruções, para que nós pudéssemos seguir metas, seguir caminhos, e não se perder na nossa adversidade. Por isso, a igreja, por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso supremo pastor, nos ensinou uma coisa essencial para a nossa convivência. E aqueles irmãos em Corinto deixaram de lado isso aí. É preciso amar o teu próximo. É preciso amar o teu irmão. Essa convivência não é uma convivência áspera, não é uma convivência acirrada, não é uma disputa, não é um partido, não é um partido. Essa convivência não é para ser na forma de dizer assim, não, eu sou melhor, eu preciso de mais, o direito é meu. Não, essa convivência é mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa convivência é, eu preciso considerar o meu próximo superior a mim mesmo. É a convivência que o Senhor nos ensinou. Então, Paulo está dizendo assim, irmãos, eu não pude dar alimento sólido para vocês. Eu não pude dar uma coisa forte para vocês comerem, porque vocês só aguentavam leite. E de vez em quando a gente encontra crentes dizendo assim, não, eu só tomo leite materno. Tudo bem. Mas quando Paulo dizia isso, ele estava dizendo, você está querendo ser criança para o resto da sua vida. E eu vou dizer para você aqui no contexto espiritual o que isso significa. É porque criança não é confrontada. Se eu for comparar o alimento espiritual, leite e alimento sólido, eu vou dizer assim, o leite é uma coisinha que você põe na mamadeira e bebe, e a criança bebe de olho fechado. E pode observar, uma criança, quando você coloca ela no berço e dá uma mamadeira para ela, ela não está preocupada em quanto custou aquele litro de leite. Ela não está sofrendo, dizendo assim, meu Deus, será que meu pai conseguiu esse dinheiro trabalhando? Será que ele foi? Quanto será que está custando esse leitinho que eu estou tomando aqui? Ele não está preocupando. Ele só simplesmente pega o leitinho e bebe. Porque ele é uma criança. Ele não tem preocupações lá fora. Mas um senhor de idade, um homem trabalhador, quando ele vai na sua refeição, quando ele senta no restaurante para comer, por exemplo, e ele pede uma refeição, ele diz assim, eita, quanto é que vai custar isso aqui? Deixa eu olhar o cardápio e conferir o preço. Acho que isso aqui eu não dou conta de pagar não. Ele é confrontado pelos seus próprios recursos. Vamos traduzir isso para o lado espiritual e dizer o seguinte, quando você é um menino na fé, você quer receber só a mão na cabeça. Você quer receber só elogios. Você quer receber só, olha que coisinha linda. Olha que criancinha engraçada. Olha o sorriso dele. Ele dá a língua e todo mundo acha graça. Ele faz uma coisa errada e todo mundo aplaude. Ele é simplesmente elogiado em todos os contextos. Mas quando ele vai ficando maduro, a mensagem é confrontadora. A mensagem confronta o caráter dele, a pessoa dele, o testemunho dele, a ação dele, os pensamentos dele, tudo dele. Aí ele diz, essa comida eu não quero, eu sou apenas uma criança. E Paulo está confrontando esses irmãos. Eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são carnais. Vocês se converteram, vocês vieram para a igreja, foram batizados com o Espírito Santo, receberam Cristo nas suas vidas, mas ainda não cresceram espiritualmente, ainda não deixaram de ser meninos na fé, ainda são meninos em todos os aspectos, e ainda não têm competência e capacidade de comer um alimento sólido, por isso eu sou obrigado a continuar dando leite para vocês. E o leite é muito bom quando você é só uma criança mesmo. Mas se você, da sua idade, com 20 anos, tentar viver para o resto da vida só de leite, você vai morrer. O leite pode ter até alguns ingredientes importantes. Mas se você disser assim, eu só vou beber leite daqui para frente. Não como carne, não como fígado, não como arroz, não como feijão, não como salada. Eu só tomo leitinho na mamadeira até Jesus voltar. Você está morto.
Você não sobrevive só com leite, porque o leite não promove crescimento. O leite não te ajuda a desenvolver como um ser humano adulto. O leite vai deixar você raquítico e sem condições de desenvolver o seu crescimento. Se você quiser crescer, você tem que abaixar a sua cabeça com humildade e dizer para o Senhor, como disse Samuel e como disse todos os outros homens de Deus: fala, Senhor, o que o Senhor quiser falar, eu estou pronto para ouvir. E Deus está falando com você nessa hora. Está na hora de você crescer. Crescimento às vezes dói. Eu não sei se você já percebeu que parece que tem, quando a gente está na adolescência, crescimento dói. Dói as juntas e tem algumas coisas, a gente cresce assim meio que desproporcional. Mas é preciso crescer, porque somente aqueles que crescem alcançarão a estatura de um varão perfeito. É maturidade, irmãos. Quando Paulo está dizendo de crescimento, está falando de maturidade. A palavra perfeição lá no texto sagrado também tem um significado de maturidade. Quem quiser ser perfeito, quem quiser ser maduro, quem quiser ser realmente amadurecido, pessoas que têm raciocínio lógico à altura de poder dizer alguma coisa. Agora deixa eu dizer uma coisa, Paulo ainda acrescenta: um cristão maduro deve servir a Deus incondicionalmente. E nunca se esquecer de uma coisa: um cristão maduro sabe disso, que nada depende do homem, tudo depende de Deus. Um cristão maduro sabe que o crescimento do reino de Deus não depende de ninguém, só de Deus. Eu às vezes costumo dizer para os meus alunos ali na aula de homilética, quem já participou do curso lá deve saber, que eles dizem assim: pastor, como é que eu fico nervoso, como é que eu falo? E como é que eu não tenho condições. Olha, quando você for pregar, você faz o seguinte: você vá sabendo que tudo que você vai fazer depende de Deus. Mas você vai trabalhar bastante como se dependesse só de você. Ou seja, não seja preguiçoso. Não ignore a sua responsabilidade. Trabalhe o que for preciso, tudo que você puder. Mas reconheça uma coisa: sem Deus você não é nada. Sem Jesus, a Bíblia, Jesus disse assim: sem mim você não pode fazer nada. É Deus quem dá o crescimento. Paulo disse: quem é Paulo e quem é Apolo? É apenas uma coisa que, e olha, escute bem, pessoas têm funções diferentes, irmãos. Homens são usados por Deus de maneira diferente. Não adianta tentar usar tudo na mesma função, não. Eu, por exemplo, não sei tocar nenhum desses instrumentos aí. Eu acho uma beleza. Aquele irmão pega os sax ali e toca, achei que dá vontade de ir para o céu. Jesus, que coisa linda. Mas entrega os sax para um de nós aqui para ver se sai alguma coisa. Não sai nada. Deus não usa todo mundo do mesmo jeito, não. Paulo falou assim: eu fui o plantador, eu plantei, eu sou bom para plantar, eu sou bom, eu pego a enxada mesmo, e vou e faço a cova e planto mesmo, eu sou um plantador de primeira linha, mas eu também não fui um bom colhedor não, mas o Apolo colheu bem, ele regou, aguou, jogou, tratou, fez tudo mas só tem uma coisa que Paulo e Apolo sabiam: eu posso plantar, Apolo pode regar, mas só Deus pode mandar chuva e promover o crescimento, é dele. A glória é dele, não é do homem. Quando nós cantamos assim: digno, Senhor, tu é digno, tu é o único digno da adoração e do louvor, nós estamos simplesmente dizendo a mais verdadeira mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor merece a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Ninguém mais. A nossa vida, irmãos, no entanto, deve validar o discurso dos nossos lábios. Se isso não acontecer, é também outro sintoma da carnalidade. É também um outro passo da imaturidade. Você tentar mostrar uma coisa que você não é. Você tentar dizer que você é o que você não consegue ser. Eu me lembro de um pastor que dizia assim: aqui no Brasil, uma pessoa ganha R$1.000 e mostra 10. Às vezes lá na América do Norte, as pessoas ganham 10 e mostram 1. O brasileiro tem uma tendência de mostrar o que não tem e o que não é. Se ele tem uma coisinha de nada, ele quer mostrar que é gigante. Se ele tem um realzinho, ele quer mostrar que é rico. Não precisa nada disso. Você só precisa saber de uma coisa: que em todas as coisas você necessita de Deus. Quando Jesus pregou o seu Sermão da Montanha, que é uma das mensagens tão ricas e tão poderosas que o Senhor pregou,
Ele começou com um desafio que todas as pessoas têm necessidade e têm desejo. Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Acho que a felicidade é a coisa que o ser humano mais deseja na vida. Acho que Jesus entrou no sermão, já sei. Vou pregar um sermão aqui para impactar essa multidão. E o meu tema vai ser felicidade. Aí ele começou assim, subiu em cima do monte assim, bem-aventurado. Opa, bem-aventurado. Ele vai dizer quem são os homens felizes da terra. Bem-aventurados são os pobres. Ué. E eu pensei que eram os ricos. E aí Jesus diz, bem-aventurados são os que choram, porque choram. E eu pensei que os bem-aventurados eram os caras que vivem na gargalhada, vivendo na vida boa, sombra, água fresca, sapato largo e jornal sem letra. Bem-aventurados perseguidos, injustiçados, açoitados, aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, vocês serão bem-aventurados se isso acontecer com vocês. Ah não, esse sermão é muito duro. Eu não tinha pensado nesse lado aí não. Mas Jesus queria falar da bem-aventurança de um homem que tem maturidade, de um cidadão do reino do céu, que sabe reconhecer os valores espirituais. E ele diz assim, o pobre de espírito é aquele que em qualquer circunstância da vida, mesmo que ele saiba tudo, mesmo que ele conheça tudo, mesmo que ele tenha estudado tudo, mesmo que ele tenha orado o suficiente, semanas, meses ou anos, ele tem sempre a capacidade de dizer, Senhor meu Deus, eu não posso fazer nada sem ti, me ajuda por misericórdia, porque eu sou um mendigo espiritual na tua presença. É alguém que reconhece os valores eternos do Senhor e não confia nos seus valores. Todos nós, irmãos, somos apenas cooperadores de Deus. Você quer cooperar com o Senhor? Quer fazer alguma coisa para ajudar o seu mestre? Ajude o seu próximo. Ajude o seu irmão em Cristo. Spurgeon afirmou, certa feita, que o diabo nunca criou algo tão perspicaz como sugerir que a igreja, que a sua missão consiste em promover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-los para Cristo. Essas pessoas sabem que crescer dói. Então preferem ser sempre pequenos. São orgulhosos porque não querem crescer e acham que assim estão bem, porque o alimento sólido é confrontador e mexe com a sua área de conforto. É uma falsa humildade acharmos que seremos sempre crianças e logo o leite nos basta. Ora, eu não tenho nada contra você querer tomar um leitinho de vez em quando. Até mesmo na fé. Volta e meia você pode tomar um pouquinho desse leite. Mas está na hora de você se alimentar de verdade, como um adulto, a fim de alcançar a maturidade espiritual. Está na hora de você crescer. E se há uma coisa que você precisa crescer, que você precisa aprender, que todos nós precisamos aprender, é que o Senhor nos colocou juntos, para que nós nos relacionássemos bem entre nós mesmos, considerássemos uns aos outros, respeitássemos uns aos outros e amássemos uns aos outros. Eu vou louvar ao Senhor. E nesse momento, se você que ainda não tem Jesus na sua vida, ou se você que estiver afastado do caminho do Senhor, por alguma razão você saiu de perto dele, perdeu a sua intimidade, a sua comunhão, o seu valor, e você quiser dizer assim, Senhor, eu quero voltar para ti, eu quero arrumar de novo a minha vida, consertar os meus passos, você vai ter essa oportunidade nessa noite. Se você estiver intrigado com alguém também, é um apelo para você. Se você tiver brigado com alguém da sua família, ou da igreja, ou de qualquer lugar, é uma oportunidade para você confrontar a si mesmo. E dizer assim, eu preciso me entender com meu irmão, e amá-lo, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Quando nós aprendermos que o cristianismo requer o amor, nós estaremos um pouco mais perto da maturidade. Convido a todos para ficar em pé.